boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Novamente nós aqui estamos para cultuar o nome do Senhor, para glorificar, para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito, pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu amor para conosco. Meu irmão e minha irmã, nós estamos vivendo aí, um tempo de quaresma. Eu não poderia deixar de falar sobre isso, porque esse, na verdade, é o último domingo da quaresma, mas que inclui aí o nosso domingo chamado Domingo de Ramos. O domingo onde o nosso Senhor Jesus entrou em Jerusalém naquele jumentinho, e o povo jogou vestes pelo caminho, e o povo jogou ramos, que tinham ramos nas mãos, jogaram ramos do caminho e aclamaram o nosso Jesus, aclamaram o rei, Então hoje é um dia muito especial na história, da história do cristianismo. É um domingo muito especial para nós cristãos, Esse nosso Deus é um Deus, ele não é um Jesus histórico, mas ele faz parte, A história faz parte da vida dele. Na verdade, o nosso Deus é um Deus ressurreto, um Jesus que ressuscitou, é um Jesus que está à destra do Pai. Mas nós precisamos, meu irmão e minha irmã, trazer à nossa memória essa trajetória histórica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 1 ao 11, que diz assim, o título é A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Verso 1. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos. E disse-lhes, ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns do que ali estavam clamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Verso 7. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam diante dele como os que vinham depois clamavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Meu irmão e minha irmã, aqui tem um texto do Evangelho de Marcos, Como a gente já tem falado e a gente vai continuar explicando isso, Marcos, ele escreveu aquilo que ele vivenciou, Marcos escreveu aquilo que ele estava junto, tudo que ele viveu. Então, esse episódio também Marcos estava lá, E com certeza ele estava lá e vivenciou isso e pôde escrever e contar uma experiência vivida por ele. Então, meu irmão e minha irmã, aqui, esse texto de Marcos, essa experiência vivida por Marcos, ela nos traz uma alegria muito grande, porque, na verdade, Jesus aqui estava prestes a ir para o Calvário. Ele estava
caminhando. Dias depois ele é preso, né? E ele é levado à cruz e é morto por nossos pecados, mas aqui foi um momento triunfal, não é? Do ministério dele, da carreira dele aqui na terra, que foi tão curtinha, mas com tantas marcas, né, que deixou para a nossa vida, exemplos que o Senhor Jesus deixou para nós seguirmos. Então aqui o povo, né, gritava, aclamava, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, né? Bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai, Hosana nas maiores alturas. Meu irmão e minha irmã, nessa noite, né, nesse domingo que chamamos Domingo de Ramos, nós estamos aqui mesmo à distância, mesmo online, nós estamos aqui, né, meu irmão e minha irmã, para também, nessa data memorável, em todas as datas, mas em especial numa data tão especial, nós aclamamos o nome do Senhor. Nós estamos aqui, mesmo à distância, mas unidos na mesma fé, unidos no mesmo coração, na mesma esperança, não é? Nós estamos aqui para dizer, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Meu irmão e minha irmã, que nós não possamos nos esquecer, né, de aclamar esse rei, de adorar esse rei, de celebrar esse rei, que é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo o louvor. Meu irmão e minha irmã, é que durante esse culto nós possamos, em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, estarmos com os nossos corações quebrantados diante do Senhor e dizer para Ele, bendito que vem em nome do Senhor, entra, Senhor, na minha casa, naquele momento da história, nesse momento aqui, nesse episódio aqui, Jesus estava entrando em Jerusalém, mas hoje, né, o Senhor possa estar entrando em nossa casa, em cada cômodo da nossa casa, e nós agradecendo e dizendo, entra, Senhor, estender aí o tapete vermelho para Jesus, não é? Colocar o tapete vermelho e dizer, pisa aqui, Senhor. Isso é pouco. Isso não vai traduzir o que o Senhor é, mas é só um pouquinho da expressão que a gente, de amor, de gratidão, e de louvor, e de adoração que a gente tem pelo Senhor. E dizer para Ele, entra, Senhor, entra na nossa casa e vamos aclamar ao Rei dos Reis, bendito que vem em nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós vamos orar, não é? Agora e pedir ao Senhor que durante todo o decorrer desse culto, o Senhor possa estar falando conosco, o Senhor possa estar trabalhando nos nossos corações, quebrantando cada vez mais os nossos corações, né, e usando a nossa vida para louvor da sua glória. Senhor amado, na tua presença nós estamos, ó Deus, agradecidos, Pai, agradecidas por esse tempo que o Senhor está nos dando, por essa oportunidade, Pai. Oportunidade, Senhor, é única. E nós não estamos perdendo essa oportunidade, estamos aqui, Senhor, aproveitando essa oportunidade que o Senhor nos deu neste dia que se chama hoje, nesse dia onde nós cristãos e cristãs do mundo inteiro celebramos, trazendo à nossa memória a entrada triunfal do teu Filho Jesus ali em Jerusalém. Pai querido, eu entrego, Pai, nas tuas mãos, Senhor Jesus, todo o culto que vai ser, Senhor, celebrado e entoado a Ti, o louvor, a palavra, o momento de ofertório, e que nós possamos, Senhor, estarmos com os nossos corações preparados, quebrantados para este momento, Senhor, de celebrar a Ti todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e toda a nossa gratidão. Em nome de Jesus, amém e amém e amém. Graças a paz, queridos, sejam bem-vindos a mais um dia de louvor e adoração ao nosso Deus. Seja bem-vindo você que tem nos acompanhado online. Seja bem-vindo você, irmão, irmã, que é membro da nossa igreja.
Convido vocês para que nós possamos estar mais um domingo aqui reunidos para engrandecer o nome do Senhor, para louvarmos, para bendizê-lo, para entregar ao Senhor todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Então, onde você estiver, quebrante seu coração na presença do Senhor, comece a se entregar totalmente na presença do Espírito Santo de Deus. Repouse na presença do Pai. Entregue seu coração nas mãos do nosso Senhor. Tu és bem-vindo, Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Pois em teus braços é o meu descanso, pois em teus braços é o meu descanso, pois em teus braços é o meu descanso, pois em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Pois em teus braços é o meu descanso, pois em teus braços é o meu descanso, pois em teus braços é o meu descanso, pois em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois
pois eu sei que és aquele que me guarda e guarda. Pois em teus braços é o meu descanso. 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 Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque em meio a esse momento que vivemos, Senhor, e que temos vivido, uma coisa temos certeza, Pai, em Ti nós encontramos descanso, alívio, Senhor, misericórdia, perdão, refúgio. Só em Ti, Jesus, nós temos paz, nós temos abrigo, nós temos certeza de salvação, e por isso nós Te agradecemos, Senhor. Por isso nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome santo e poderoso, Pai. Porque em Ti está toda a certeza, Pai, de que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em Ti, Senhor, está toda a certeza de que o Senhor é a nossa salvação, misericórdia, Senhor, e redenção. E a Ti, Senhor, seja dada toda a nossa devoção, todo o nosso amor, toda a nossa adoração. Obrigado, Jesus, porque a Tua cruz mostrou, Senhor, um caminho de vida, Pai, um caminho de reencontro, um caminho de paz, um caminho de amor, e é em direção a Ti, Senhor, que nós iremos, Pai. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, a sua obra eu vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe
fosse minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, Jesus. Grande é o teu nome, Senhor, e por isso nós te adoramos e bendizemos a ti. Tu és o Senhor, nosso Deus, o Cordeiro Santo. Seja bendito, Senhor, entre as nações. Nós nos quebrantamos diante da tua presença, Senhor. Nos quebrantamos diante de ti, Senhor, pois tu és o nosso Cordeiro Santo. Nós derramamos, Senhor, todo o nosso bem mais precioso ante a tua presença, aos teus pés, Senhor. Vem sobre nós, Jesus. Nossos pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto e eu fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quero meu vaso, eu quero meu
vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Tu és lindo, Jesus. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto, eu fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés, Jesus, eu derramo a minha adoração. A nossa adoração, Jesus, recebe, Pai. Recebe, Senhor, a adoração do teu povo, da tua igreja, Deus. Recebe o clamor, recebe o choro, as lágrimas, Senhor, e a nossa oferta de vida, Senhor, a Ti. Nós entregamos, Senhor, tudo, Senhor, tudo a Ti, Jesus. Guarda, Senhor, a nossa casa, a nossa família, o nosso país, Senhor. A nossa igreja, Pai. As igrejas desse Brasil, Senhor. Toma, Senhor, cada pessoa que se encontra em um leito de hospital, Senhor. Cada vida, Senhor, que tem sofrido e sido assolada, Senhor, neste período, neste tempo que estamos vivendo, Senhor. Olha para nós com o teu olhar de graça e misericórdia, Pai. Pois nós derramamos, Senhor, tudo diante dos teus pés, Jesus. Tudo, Senhor, diante dos teus pés. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Muito obrigado, Jesus. Você que está nos acompanhando, o Espírito Santo de Deus continue abençoando a sua vida, a nossa vida. No nome santo e poderoso de Jesus. Continue aqui conosco para ouvir a mensagem do Senhor Jesus e aquilo que o Senhor Jesus tem preparado para você nessa noite. Um abraço, que a paz do Senhor esteja com você, em nome de Jesus. Minha irmã, novamente aqui, nós estamos para continuar o nosso espaço de adoração, de devoção e gratidão, que é o momento do ofertório. O momento do ofertório é um espaço de adoração, é um espaço de gratidão. E nós estamos aqui, como todos os domingos, citando o mesmo texto
não é? Colocando diante do Senhor aí a nossa gratidão, colocando diante do Senhor aí a nossa adoração, através da nossa oferta alçada e através dos nossos dízimos. Como eu sempre digo, todo domingo digo, repito, o texto que faz parte da carta que Paulo escreveu à comunidade de Corintos, não é? Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que ele diz para eles, olha, não façais com tristeza, nem façais com constrangimento, mas façais com alegria. E é isso, meu irmão e minha irmã, que eu vou falar novamente. Vocês vão cansar de me ouvir falar isso, porque o meu coração, ele inunda de alegria quando o Senhor me dá a oportunidade, não é? Quando o Senhor me dá a oportunidade de estar nesse espaço e oferecer para Ele um pouquinho do muito que Ele tem me dado. Então, é uma expressão de alegria do meu coração. O Senhor sabe o quanto eu sou feliz em poder estar diante dEle, oferecendo a minha oferta e trazendo o meu compromisso e trazendo a minha responsabilidade, que é o meu dízimo, né? Então, eu posso com toda a propriedade chegar nesse espaço, como a pastora Rafaela, né? Nós podemos, porque nós temos sido o exemplo disso, né? Louvado seja o nome do Senhor, exemplo de gratidão, exemplo de alegria, exemplo de fidelidade. Então nós podemos dizer com toda a propriedade que o nosso Deus é o Deus provedor, o nosso Deus, aleluia, é o Deus cuidador, é o Deus que não tem nos deixado faltar nada, nada, porque nossa dedicação a Ele, não é? É com amor, é com alegria, a nossa expressão. Eu falo isso porque eu tenho conversado com a pastora, nós temos conversado, né, sobre, às vezes a gente conversa sobre isso e nós podemos trocar aí essas informações de felicidade, de alegria, de nós podermos, né, ter um pouquinho para ofertar do muito que Ele tem nos dado. Ai, pastora, mas você tem? Não tenho. Mas o Senhor, não é aquele que multiplica. O Senhor é aquele que faz render, né, o que fica na nossa mão. Deus é maravilhoso. Então essa experiência eu compartilho com os irmãos. Se for com alegria, meu irmão, se for com fidelidade, nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Mas se for com tristeza, se for com constrangimento, se for com murmuração, não vai dar bom. Não vai dar bom. Porque o que o Senhor quer é que nós façamos com o coração alegre, com o coração feliz. E só Ele sabe, só Ele conhece a nossa alegria. E eu espero, meu irmão e minha irmã, verdadeiramente que cada um e cada uma de vocês tenham essa alegria no coração de poder colocar no altar do Senhor um pouquinho do muito que Ele tem dado, que tenha essa disponibilidade, não é? Que tenha esse coração voluntário, que tenha esse coração liberal para a casa do Senhor, né? Não é liberal para o pecado, mas liberal para liberar, né? A liberalidade de poder fazer com amor, de poder fazer com alegria. Uma coisa é certa, meu irmão e minha irmã, nada vai te faltar. Não é barganha, não é troca, porque nós trazemos, porque já recebemos, porque o Senhor já nos deu o pão de cada dia, porque o Senhor já proveu para nós. Ninguém vive sem a provisão de Deus. Ninguém consegue sobreviver sem a provisão de Deus. E se o Senhor prover recurso para nossa subsistência, nós temos também o recurso que Ele nos deu para trazer um pouquinho na casa do Senhor, meu irmão e minha irmã. O Senhor, Ele está esperando aí o seu pouquinho do muito que Ele te deu. Ele está esperando aí a expressão do seu coração, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor possa realmente falar, não é, ao seu coração e mostrar através do Espírito Santo aquilo que Ele tem para nós, não é? Em retribuição à nossa fidelidade. Ninguém vai ficar rico. Aqui ninguém vai ficar rico porque ofertou com alegria. Não.
Mas com certeza a provisão do Senhor nunca se apartará da sua casa, meu irmão e minha irmã. Ai, Malaquias 3,10 deixa isso muito claro. Fala assim, olha, fazei prova de mim. Fazei prova de mim. É o único lugar na Bíblia que a gente encontra Deus falando assim. Fazei prova de mim. Depois que você entregar com amor e carinho, você faz prova. Porque você vai ver o Deus que fala e cumpre, o Deus que promete e cumpre. Por isso, meu irmão e minha irmã, aqui na tela vai estar aparecendo, né, o nome do banco, o bairro onde o banco fica, o número da agência, o CNPJ da igreja, vai estar aparecendo esses dados. E se você se sentir à vontade, se você preferir depositar no banco, se for mais fácil para você, né? Conforme for melhor mobilidade para você, fique à vontade. Se não, vá até o portão da nossa irmã tesoureira, nossa irmã Andréia, como eu sempre digo, com máscara, levem álcool em gel, distanciamento, não entre na casa dela, é lá no portão mesmo, com distanciamento, certo? E entregue lá o seu dízimo, a sua oferta, se assim você desejar, né? Fique a seu critério, ou através do banco, ou através ali da tesoureira, não é? E nossa irmã Andréia. Que o Senhor os abençoe rica e abundantemente e transborde o celeiro de vocês. Meu irmão e minha irmã, novamente aqui, não é? Agora para nós estarmos refletindo um pouco sobre a palavra do Senhor, né? Trazer um momento de palavra, mas durante o decorrer desse culto até aqui nós temos ouvido o Senhor falar conosco também através da palavra. Meu irmão e minha irmã, hoje, né, continuando aí a conversa do tempo de Quaresma, nós estamos em tempo de Quaresma, né? Quer dizer, agora, hoje, domingo, é o último domingo da Quaresma, que a gente já falou na abertura do culto, o domingo onde nós celebramos aí a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas por que a pastora está falando novamente? Porque, na verdade, é um momento muito importante, como eu disse na abertura, muito importante na nossa vida cristã, né? E é um momento muito importante da história. E também para dizer que Quaresma é tempo de reflexão, é tempo de olharmos para dentro de nós, é tempo de nós nos analisarmos, né? Inclusive essa corzinha lilás que simboliza aí a cor roxa, a cor lilás, ela simboliza aí um tempo de renovo, um tempo de esperança, não é? Um tempo de esperança que remete para um tempo novo, para coisas novas, para boas novas, para boas notícias, né? E é nesse espírito, né? Nesse espírito de exaltar o Senhor que hoje, né, a gente celebra aí a entrada triunfal dele em Jerusalém, não é? É tempo de exaltar a ele, é tempo de reflexão. Como hoje é o último domingo da Quaresma, nós não poderíamos deixar de falar, né, sobre isso, passar sem trazer à nossa memória, não é, esse fato tão importante na nossa história cristã. E falando de Quaresma, falando de reflexão, falando de introspecção, de olharmos para dentro de nós hoje vamos falar, não é, do Deus que acalma a tempestade. Na verdade, hoje o tema do nosso sermão é: Deus apazigua a tempestade da sua vida. Meu irmão e minha irmã, esse Jesus que foi aclamado ali, né, nas ruas de Jerusalém, montado naquele jumentinho, ele é o Jesus que acalmou a tempestade de muita gente, daquela multidão que estava ali aclamando ele. Muitas pessoas tiveram a tempestade da vida deles acalmada, não é? Por esse Jesus, por esse Senhor, por esse Salvador, não é? Que vive e reina para todo sempre.
Então hoje nós vamos falar um pouco, através desse sermão, desse Jesus que acalma a tempestade. E ainda no livro de Marcos, né? Nós vamos começar aqui no livro de Marcos, vamos continuar no livro de Marcos, agora o capítulo 4, do versículo 35 ao 41. Capítulo 4 do Evangelho de Marcos, do versículo 35 ao 41, que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu irmão e minha irmã, como já falamos algumas vezes e falamos na abertura um pouco sobre a autoria, sobre o autor desse Evangelho de Marcos, que é o próprio Marcos, né? Vou continuar falando um pouco dele, porque ele, na verdade, escreveu aquilo que ele viveu. E não foi diferente aqui nesse texto, tá? Nós estamos falando, né, do barquinho que estava lá no mar e que bateu grande. Aqui a leitura do texto retrata essa história, retrata esse episódio. E acontece que o Marcos estava aqui, né? O Marcos, o autor desse Evangelho de Marcos, ele estava aqui. E o Marcos, ele escreve o que ele ouviu e o que ele viu, né? Todo o livro de Marcos, todos os relatos de Marcos, todos os episódios, toda a história que ele escreve aqui no Evangelho de Marcos, foi o que ele viu e o que ele ouviu, junto, presente. Então não é diferente, né? Ele estava presente em todas as histórias desse livro e aqui nessa história não era diferente, não foi diferente. Marcos estava aqui dentro desse barquinho e por isso ele registrou, né, aquilo que ele, na verdade, vivenciou. Ele estava dentro do barco, junto com os discípulos, né? E ele escreve o que ele vivenciou. O texto diz que Jesus estava cansado, e por Jesus estar cansado, ele tinha acabado de pregar, não é, para várias pessoas o dia inteiro, e ele pede para os discípulos atravessar para o outro lado da Galileia, né, o mar da Galileia. Ele pede para que os discípulos vamos atravessar para o outro lado, porque do outro lado tinha menos população. Então era mais fácil de Jesus descansar, porque ele estava cansado, né? Então aqui do lado de cá da Galileia, do lado de cá do mar, era muita gente. Então Jesus não conseguia descansar, porque quando ele terminava uma pregação, vinha mais gente, vinha mais gente. Então quando ele se esgotava, ele de vez em quando fazia isso. De vez em quando ele se retirava para o outro lado, porque lá do outro lado do mar da Galileia era mais tranquilo, não é? Tinha menos gente. E o que aconteceu aqui nesse momento, nesse episódio aqui, não é? Nessa história aqui narrada por Marcos, que ele vivenciou, que Jesus pede para atravessar para o outro lado, cansado. Aliás, todos eles estavam cansados, mas Jesus muito mais, porque quem pregava era Jesus, né? E ele vai, quando entra no barco, ele vai direto lá para o cantinho dele, coloca o travesseiro lá na polpa do barco e vai descansar. E diz o texto que ele dorme, né? Ele pega no sono. E eles começam a travessia do mar da Galileia.
Só que eu quero deixar assim uma coisa muito relevante nessa história, que o Mar da Galileia, ele não era um mar. Aliás, ele não é um mar, ele é um rio. Só que é um rio muito largo, muito grande, e que eles chamam de mar, né? Que eles chamam de mar. Mas é um rio, é um mar de água doce, porque é um rio imenso, né? Por ser um rio imenso, chama de mar. E aí, por que eu estou trazendo essa informação? Para que a gente possa entender o porquê do espanto dessa tempestade, porque naquele mar não tinha tempestade. Eles estavam cansados de atravessar para lá e para cá, ia e voltava, ia descansar, depois voltava, ia e depois voltava. Não foi a primeira vez, eles estavam acostumadíssimos e nunca tinha acontecido isso, não é? Porque um rio, normalmente as ondas não são altas, pelo contrário, quando enche muito o rio vai levando, né, o barco, não vai batendo onda, não é assim que funciona num rio, né? Que se chamava de mar, mas na verdade por natureza era o rio. É um rio. Então, aquela tempestade não era esperada. Não era esperada. Então, Jesus entrou no barco. Jesus, com certeza, não é? Como ele tinha uma natureza humana e também a natureza divina, com certeza ele sabia que aquilo ia acontecer, mas ele foi dormir, não é? Foi descansar. Mas os discípulos não esperavam. Ninguém esperava uma tempestade daquele porte, né, naquela travessia, em momento algum. Meu irmão e minha irmã, o que eu quero dizer para você, né, e para mim, para nós, que muitas vezes, meu irmão e minha irmã, a nossa vida é como um barco. Nossa vida é um barquinho, não é? E muitas vezes nós também estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo, meu irmão e minha irmã, uma tranquilidade, né? Uma certeza que vamos passar e vai dar tudo certo porque está tranquilo. Não é o momento que nós estamos vivendo agora, mas às vezes acontece isso. Nossa vida está calminha, como o Mar da Galileia era. Como o rio que se chama que chama o Mar da Galileia, né? Que é denominado Mar da Galileia. Ninguém imaginava que aquilo fosse acontecer, que aquela turbulência toda fosse acontecer. Muitas vezes, meu irmão e minha irmã, assim está na nossa vida. A gente está bem e de repente a tempestade começa a bater, né? A tempestade começa a bater, e bate de um lado, e bate de outro, e bate de um lado, e bate de outro, e a gente fica desesperado. Assim como ficaram os discípulos. Porque aqui no texto diz, né, que os discípulos, quando o vento começou a bater, quando as águas fortes começaram a bater no barquinho e eles começaram a tentar, segura o barco daqui, segura dali, eles tentavam controlar com todas as forças, né, que eles podiam, e eles não conseguiam. Eles iam se batendo, né? Um corre daqui, outro corre dali, um segura, outro segura, e nada. E aí eles se lembraram que Jesus estava dormindo. Eles se lembraram que Jesus estava lá na popa. E eles foram lá, e aí o que eles falaram para Jesus, né? Mestre, não é? Porventura, mestre, você não está vendo o que está acontecendo com a gente, né? Porventura, mestre, você não se importa que a gente pereça, né? Não se importa, mestre, que a gente pereça, né? Então, Jesus, a gente já viu o que Jesus fez, né? Foi lá, repreendeu o vento, acalmou o vento e acalmou a tempestade. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes assim acontece conosco, não é? Dessa maneira acontece conosco. Muitas vezes nós estamos, não é, nessa tranquilidade, como eu disse, mas de repente a tempestade bate no nosso barquinho, não é? No barquinho da nossa vida, e bate feio, como bateu aqui, e a gente começa a tentar, né? Tentar segurar, tentar remar com a força do nosso braço, mas muitas vezes a gente se esquece que quem controla a nossa vida é Jesus. Quem controla o barquinho da nossa vida é Jesus.
É Jesus. E Jesus está no barco da nossa vida. E muitas vezes a gente se esquece disso, meu irmão e minha irmã, que Ele está no barco da nossa vida e Ele acalma a tempestade. Os discípulos foram até lá e disseram para Ele: olha, você está dormindo, mestre? Não se importa que nós pereçamos? E o Senhor com certeza respondeu para eles em silêncio, mas respondeu dando a resposta para aquela situação, que era acalmar a tempestade. E na verdade, meu irmão e minha irmã, o Senhor, Ele está respondendo para mim e para você hoje, nessa noite, quando muitas vezes a gente se esquece que Jesus está no controle, que o Senhor está no nosso barco e que o nosso barco não vai afundar porque Ele está no nosso barco. E muitas vezes a gente se esquece. E muitas vezes quando a gente se lembra e vai clamar a Ele, porque quando a gente já se bateu e não conseguiu, não é? E aí a gente se lembra: Senhor, eu estou morrendo, as águas desse mar eu vou me submergir, o meu barquinho vai afundar nas águas desse mar, vai morrer eu e minha casa, não é assim? E o Senhor está dizendo para mim, para você, meu irmão e minha irmã, nessa noite: eu me importo sim. Eu me importo com você. Eu não me esqueço de você. Aliás, eu não me esqueço de ninguém, mas em especial, meu irmão e minha irmã, é você que está passando por esse momento difícil na tua vida. O teu barquinho está aparentemente à deriva, mas não está à deriva, porque o Senhor está no controle e Ele está dizendo para você, meu irmão e minha irmã, nessa noite, eu me importo. Eu me importo. Os discípulos perguntaram: não se importa, mestre, que nós pereçamos? E Ele está dizendo para você, meu irmão, nessa noite: eu me importo sim. E estou no controle do barco da tua vida, meu irmão e minha irmã. Deus está falando nessa noite: eu estou no controle do barco da tua vida. E você não vai perecer. E Ele levanta a voz, né? O Senhor está dizendo para nós nessa noite: eu acalmo a tempestade da tua vida. Eu apazigo a tempestade da tua vida. Eu repreendo o mar. Eu aquieto o vento, meu irmão e minha irmã. Meu irmão e minha irmã, na verdade, o Senhor, Ele não esquece de nós nem um só momento, né? Ele sempre está conosco. Ele diz para nós em todo tempo, né? Em todo tempo Ele está conosco. Em todo tempo, né? Ele está conosco. Ele não nos desampara. Ele não nos abandona. Ele está no barco da nossa vida. Meu irmão e minha irmã, eu vou contar uma história aqui para ilustrar esse sermão, né? Conta-se uma história que havia um jovem marinheiro que estava no barco viajando, né? E o marinheiro, o capitão da marinha, né? A um certo momento ele disse pro soldado, esse jovem da história: olha, suba lá no mastro. Sabe aqueles navios que tem mastro, né? Que leva as bandeiras? Suba lá para dar resolução, para resolver um problema que está lá em cima no mastro. O capitão pediu para o jovem soldado subir naquele mastro. O barco estava, na verdade, em alto mar. Em alto mar. E o soldado, né, para obedecer à voz de comando do seu capitão, ele não podia de forma nenhuma desistir, não podia não subir. E o que ele faz? Né? Ele não podia ser rebelde, ele tinha que obedecer. Então o que ele faz? Ele começa a subir no mastro, né? Aquele mastro imenso, não é? E quando ele chega lá em cima, o que ele faz? Ele olha para baixo. Ele olha para baixo e vê as ondas turbulentas do mar, o vento forte que batia no mar, as ondas que pareciam que engolir o barquinho. E ele começa lá de cima, ele começa a sentir mal. Começa a sentir mal, começa a ficar trêmulo, começa a ficar apavorado, porque ele olhava para baixo. E enquanto isso, o capitão, que deu a voz de comando para que ele subisse e arrumasse
aquela situação lá em cima no mastro. Ele estava de olho, ele mandou o seu soldado subir, mas ele ficou de olho no que poderia acontecer. E quando ele observa que o soldado estava trêmulo e que o soldado ia despencar de lá desmaiado, ia cair nas águas do mar, ia perecer, e então o capitão aqui embaixo, ele grita, soldado, dá um grito de guerra e fala, soldado, olhe para cima. Olhe para cima, não olhe para baixo, não olhe para baixo. Foque o que você vai fazer, olhando para cima. Porque se você olhar para baixo, soldado, você vai ver as águas agitadas do mar. E se você contemplar isso, você vai desfalecer, você vai se assustar, você vai desmaiar e você vai cair nas águas turbulentas do mar e vai perecer. Olhe para cima, soldado. E a essa voz de comando, o soldado, aleluia, obedeceu. E ficou olhando para cima, focado naquilo que ele tinha que fazer, porque ele tinha que arrumar o que estava precisando lá em cima. E ele conseguiu, olhando para cima, ele conseguiu resolver aquele problema lá no pico do mastro. E depois ele pôde descer, né, devagar, assim como ele subiu, ele pôde descer com a vitória. Desceu vitorioso, conseguiu arrumar aquela situação lá no pico do mastro e conseguiu sobreviver, saiu ileso, não desmaiou, não caiu nas águas agitadas do mar, né? Não foi naufragado, não foi engolido pelas ondas do mar, mas saiu de lá vitorioso. Meu irmão e minha irmã, é isso que o Senhor está falando para nós nessa noite. É esse o recado de Deus para nós nessa noite. Eu apazigo a tempestade da tua vida. Meu irmão e minha irmã, o Senhor está dizendo para nós nessa noite, não olhe para o mar. Não olhe para o mar agitado, nem o vento que bate no barquinho da tua vida. Não olhe, olhe para o alto. Deus está falando para você, meu irmão e minha irmã. Olhe para o alto, porque de lá virá a resposta. Porque de lá está a redenção, lá está a resposta para a tempestade que está assolando o teu barquinho. Meu irmão e minha irmã, esse é o convite que o Senhor, esse é o desafio, na verdade, que o Senhor está fazendo para nós nessa noite. Está fazendo para mim, para você, para nós, especialmente para você, meu irmão e minha irmã, que está precisando desta palavra nessa noite. O Senhor está falando, olhe para cima, olhe, fique firme. O desafio para nós nessa noite é esse, meu irmão, minha irmã. Não vamos olhar para a tempestade, não vamos olhar para as águas turbulentas do mar, não vamos olhar para o mar agitado que está batendo, não é, no nosso barquinho, no barquinho da nossa vida, nem o vento forte que parece que vai jogar o nosso barco e vai ficar à deriva, e parece que nosso barco vai a pique, não é? E vamos perecer. Não olhe, meu irmão e minha irmã. Essa tempestade vai passar. Deus vai apaziguar essa tempestade, meu irmão e minha irmã. Seja qual for a situação que você está enfrentando, o Senhor está dizendo para mim, para você, nessa noite, eu estou no controle. Aleluia. Eu estou no barco. Não se esqueça disso, meu irmão e minha irmã. Deus está falando para nós nessa noite, eu estou no barco. E eu me preocupo, sim, e o desafio com você, meu irmão e minha irmã, o desafio nosso dessa semana, dessa noite, que vamos levar para casa, é ficarmos firmes, olhando para o alto e não para as ondas, e não para o vento que vem, não é, bater no barquinho da nossa vida. Meu irmão e minha irmã, nós vamos orar, né? Orar agradecendo ao Senhor por essa palavra, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que Ele está nos dando de ouvir a sua palavra, de trazer a nossa mente, que ela possa descer ao nosso coração e que ela possa passar para a nossa
prática, meu irmão e minha irmã. Nossa prática não é só viver ouvindo a palavra de Deus, mas nós precisamos praticar. A palavra de Deus diz que para que a gente não seja somente ouvintes, mas sim praticantes. É a nossa prática que vai fazer a diferença na nossa vida. É a nossa prática que vai fazer o antes e o depois. O que estava acontecendo, o que vai acontecer depois, porque o que vai acontecer depois é vitória, assim como esse soldado que eu acabei de contar a história. Vamos orar. Senhor, na tua presença nós estamos, ó Deus, agradecidos e agradecidas por esse tempo tão especial, Senhor. E que nesse tempo, Deus, fechando, Senhor, esse tempo de quaresma, nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e fazer uma reflexão daquilo que nós precisamos, Pai querido. Ó Deus, limpar do nosso coração, Senhor, arrancar do nosso coração. O Senhor pede para que a gente limpe, para que a gente esvazie, para que a gente possa, Senhor, receber a tua palavra na nossa mente, descer o nosso coração e passar para a nossa prática. Mas nós não podemos praticar, Senhor, se o nosso coração não estiver cheio de ti, se o nosso coração não estiver aberto e preparado para receber a tua palavra. Oh, Pai querido, muito obrigada por essa grande oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai amado, de receber essa palavra e que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, colocar, Jesus querido, em primeiro lugar, Senhor Jesus, em primeiro lugar, Senhor, a nossa confiança em Ti, olharmos para cima, Pai, nos capacita para que a gente consiga, Pai querido, fazer esse desafio conosco mesmo e, Senhor amado, conseguir, Senhor amado, desafiar a nós mesmos e conseguirmos, Pai, olharmos para o alto e sairmos dessa situação vitoriosos e vitoriosas. Ainda na tua presença, Pai, eu coloco diante de ti, Pai, todas as pessoas, Pai, que estão morrendo, Pai, com essa enfermidade que está assolando o mundo. Pai querido, diante de ti, Pai, eu coloco, Deus, ó Senhor, a nossa oração, a nossa petição, ó Senhor, o nosso coração quebrantado, Senhor amado, a nossa fé, porque a tua palavra diz lá em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar-te, e nós, Senhor, cremos, Pai, que o Senhor pode acalmar essa tempestade que nós estamos vivendo, não só a tempestade individual, que o Senhor acabou de trazer a mensagem para nós, mas a tempestade coletiva, a tempestade que o coletivo está vivendo nesta hora, neste momento da história do mundo. Pai querido, eu te peço, Pai, cura os enfermos, ó Senhor, agiliza essas vacinas, Pai, que a população possa rapidamente, ó Deus, conseguir ser vacinada, para que essa situação comece a parar e que melhore, Senhor amado, a nossa rotina, que melhore, Senhor, as expectativas de um amanhã, Senhor, melhor socialmente, financeiramente, Pai querido, ó Deus, tenha misericórdia também daqueles e daquelas que perderam seus entes queridos, Pai. Possa estar consolando, Jesus, e que o Senhor não permita, Senhor, que o Senhor pare, Senhor, com essa, põe a tua mão santa, Pai querido. Ó Deus, quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão perdendo seus entes queridos, Pai amado. Ah, Senhor, a dor tem dilacerado o mundo, mas o Senhor tem falado para nós nessa noite que o Senhor está no nosso barco individual, mas no nosso barco coletivo. O Senhor está no barco dessa coletividade e o Senhor não perdeu o controle. Cuida dos profissionais que estão exaustos, Senhor, fisicamente, emocionalmente. Cuida, Senhor, desde aquele pequenininho até o maior, o lixeiro, Pai, que carrega os lixos, Jesus. Quantos lixeiros não devem ter morrido, Pai, e nós nem sabemos, Senhor. Quantos faxineiros de hospital devem ter morrido e nós nem ficamos sabendo, Pai querido. Eu tenho certeza porque os mais atingidos, Pai, são eles que têm pouco
poucas condições, Pai amado, de uma alimentação melhor e até de um aparato melhor. Muitas vezes trabalham em empresas terceirizadas que não dão, Senhor amado, Deus amado, não dão nenhuma condições, Senhor amado, para que eles trabalhem, e eles têm que ganhar o pão de cada dia e têm que botar a cara, Senhor. Deus, cuida desse povo, cuida dessas categorias e de todas elas, desde o menor, Senhor, até o maior. Tem misericórdia, Deus. Entregamos a nossa vida e todas as vidas, não só, e todas as igrejas, todos os pastores, não só a nossa igreja local, mas todas as nossas igrejas, todos os irmãos e irmãs, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Em nome de Jesus. Amém e amém. E amém. Que a graça do Deus Pai, do Deus Filho, que as doces consolações do Divino Espírito Santo estejam conosco e com toda a nossa casa, hoje e sempre. Amém e amém e amém.